livro de Juízes na Bíblia conta a história de um homem consagrado a Deus, chamado Sansão. Esse homem era tão forte que matou um leão com as próprias mãos, porque Deus estava com ele. Veja como foi. Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tima, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Deus deu a Sansão uma força física muito maior do que qualquer ser humano, mas isso não foi suficiente para compensar a sua fraqueza interior. A Bíblia conta que Sansão era obcecado por sexo, e isso trouxe graves consequências para o seu ministério e a sua vida. Por isso lembre-se, todos nós temos áreas na vida onde somos mais fracos, mas Deus quer que essas falhas de caráter nos mostrem o quanto somos dependentes dele. Quando lidamos com as nossas fraquezas de forma certa, elas nos levam a um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. Porém, uma fraqueza descontrolada causa muitos estragos na vida de uma pessoa. Sansão tinha um ponto fraco, ele não conseguia controlar os seus impulsos sexuais. Quantas pessoas hoje em dia têm passado por isso, não é mesmo? A mídia tem sido um grande instrumento de Satanás para corromper os valores de Deus. E muitas pessoas, até mesmo cristãs, têm sido enganadas pelas ilusões do pecado. Sansão, apesar de ter sido criado em um lar onde Deus era honrado e tivesse uma missão importante em sua vida, ele cedeu aos seus impulsos carnais e desobedeceu às Escrituras, que ele conhecia tão bem. Segundo a lei de Deus, Sansão não poderia se envolver com mulheres estrangeiras, pois ele era nazireu. Mas ele perdeu o controle e foi atrás de uma prostituta e se deitou com ela. Pouco mais tarde, ele conheceu outra mulher chamada Dalila e acabou se entregando de corpo e alma a ela, tudo por causa de sexo. Nesse momento, os filisteus, que eram inimigos de Sansão, descobriram que ele estava se deitando com Dalila e ofereceram muito dinheiro para que ela descobrisse de onde vinha o poder dele. Ela aceitou a proposta e fez muita chantagem emocional para que ele revelasse o seu segredo. Como Sansão estava apaixonado por Dalila, ele acabou contando que a sua força vinha das tranças de seu cabelo que nunca haviam sido cortadas por causa de um voto que os seus pais fizeram a Deus. Veja o que aconteceu. Fazendo-o dormir no seu colo, Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. A triste notícia é que Sansão foi capturado, teve os seus olhos furados pelos inimigos e o puseram a girar um moinho na prisão. Ou seja, antes de morrer, Sansão perdeu tudo que tinha, sua força, sua visão e sua honra. Até que a Bíblia diz que os seus cabelos voltaram a nascer novamente, mostrando que a misericórdia de Deus veio sobre a vida de Sansão. Então ele ganhou forças novamente e fez um último pedido para Deus: Senhor, permita com que eu mate todos os meus inimigos que estão rindo de mim. Ainda que eu morra junto com eles, eu vou permanecer fiel até o final. Sansão morreu de forma gloriosa. Ele adorou a Deus no último minuto da vida dele. Porém, nós devemos fazer uma reflexão diante dessa trágica história em que Sansão se entregou aos seus desejos carnais. Qual é a sua fraqueza? Você que está assistindo esse vídeo, o que está te impedindo de obedecer a Deus? Por que você tem fugido dos caminhos dele ao invés de se entregar a ele? Talvez seja o seu medo, talvez seja o seu orgulho, talvez seja a área sexual, assim como Sansão, talvez seja a sua ganância, a cobiça pelas coisas dessa terra, talvez seja a sua inveja, a insegurança. Eu não sei, mas todas essas falhas de personalidade, elas podem te dar um impulso muito grande para você depender de Deus
ou podem te fazer afastar do Senhor e talvez você nunca mais será a mesma pessoa. Por isso, tome cuidado. A inclinação para o pecado pode arruinar a nossa vida, assim como aconteceu com Sansão. Mas ela também pode nos levar a depender mais de Deus. E então veremos o poder dele transformando a nossa vida. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Palavras de Fé. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe.